Olá! Você está ouvindo o podcast da Cabana de Pai Benedito de Aruanda. O tema de hoje é Histórias da Cabana, parte 2. Inscreva-se, curta e compartilhe. Você já parou para pensar que, às vezes, as histórias mais simples carregam as lições mais profundas? Vamos explorar uma dessas histórias, cheia de sabedoria e espiritualidade, diretamente da Cabana de Pai Benedito. Neste podcast, falaremos sobre a parte 2 do livro Histórias da Cabana de Pai Benedito. Então vamos nessa? Vamos! E o mais interessante é como essa narrativa mistura ensinamentos espirituais com momentos de humor e humanidade. É assim, como se estivéssemos sentados ao lado dele, ouvindo cada palavra com atenção. Exatamente. A história começa com uma saudação calorosa de Pai Benedito, que já nos envolve com sua bênção. Ele menciona Oxalá, Nossa Senhora e a proteção divina, criando um ambiente de acolhimento e reverência. E o que me chamou mais a atenção foi como ele transforma o espaço da cabana em algo quase mágico. É bom dizer que aqui estamos falando da contraparte espiritual da cabana. Segundo o autor, existe também uma cabana no mundo astral. Assim, a cabana não é apenas um lugar físico, mas um ponto de conexão espiritual, onde as palavras dele ganham vida. Isso é realmente incrível. Quer dizer que as pessoas dormem e vão para essa cabana astral continuar seus estudos? Sim, é isso mesmo. Parece que isto é um fenômeno comum para todo mundo, só que não lembramos ou achamos que foi apenas sonho. Interessante. Muito. Mas Pai Benedito continua falando sobre a necessidade de transformação, de regeneração de cada um de nós. E ele faz isso com uma metáfora incrível, comparando a cabana a uma cabaça. Ele explica que a cabaça é como um útero, uma fonte de nascimento e transformação. É uma imagem tão poderosa, não acha? Sem dúvida. Ele conecta a cabaça ao axé, a energia vital, e mostra como tudo na vida tem um propósito. É uma forma de nos lembrar que até os objetos mais simples podem carregar significados profundos. E ele faz isso com aquele humor característico. Quando ele fala sobre o útero que cresce para germinar a vida, ele brinca com os ouvintes, apontando a bengala e arrancando risadas. É impossível não se sentir à vontade. E essa leveza é essencial, porque ele está lidando com temas profundos, como a dualidade da vida, o prazer e a dor. Mas ele faz isso de uma forma tão acessível, tão humana, que nos conecta imediatamente. E ele desconstrói ideias que muitas vezes carregamos sem questionar. Por exemplo, ele fala sobre o prazer, que frequentemente é visto como algo egoísta ou negativo, especialmente em contextos religiosos. Isso foi marcante para mim. Ele explica que o prazer é uma manifestação divina, parte do axé, e que foi mal interpretado ao longo dos séculos. É quase como se ele estivesse nos convidando a repensar nossa relação com a vida. E ele não para por aí. Pai Benedito também aborda o livre-arbítrio, explicando como nossas escolhas moldam nossas vidas. Mas ele também reconhece a influência das nossas experiências passadas e do meio em que vivemos. E ele conecta isso à ideia de karma, mas de uma forma desmistificada. Ele explica que karma não é algo ruim, mas simplesmente o resultado das nossas ações. É como plantar e colher, uma lei universal que nos ensina responsabilidade. E ele faz isso com uma didática incrível. Quando ele menciona Lavoisier e a ideia de que, na natureza, nada se perde, tudo se transforma, ele está mostrando que até as experiências mais difíceis têm um propósito maior. E depois ele traz a questão da transição planetária. Transição planetária? É, isso mesmo. Pode explicar ao ouvinte o que seria isso? E para mim também. A transição planetária seria uma mudança em todo o planeta Terra, que hoje é uma escola ainda de muita dor e sofrimento para quem aqui encarna, mas que está sendo transformada para um mundo mais leve, onde o aprendizado será mais a nível mental e emocional. Então a Terra é um mundo escola? Sim, do jeito que Benedito nos trata, parece que ainda estamos saindo do jardim de infância espiritual. Pois é. E ainda, Pai Benedito fala sobre como estamos passando por um processo de transformação coletiva, onde precisamos reaprender a viver em harmonia. Sim, e ele faz isso de uma forma tão carinhosa.
Até as crianças espirituais aparecem na história, trazendo momentos de ternura. É como se ele estivesse nos lembrando da importância de mantermos nossa essência infantil. Sim, e isso contrasta com os ensinamentos mais densos, como a ideia de que a humanidade transformou o Éden em um cativeiro reencarnatório, ou seja, numa prisão de idas e vindas à carne. É uma reflexão dura, mas necessária. E ele não coloca a culpa em Deus, o que é significativo. Ele explica que Deus criou leis universais que regulam nossas ações, mas somos nós que escolhemos como viver dentro dessas leis. Isso me lembrou quando ele cita o provérbio chinês sobre a semeadura ser livre, mas a colheita obrigatória. É uma forma tão clara de explicar como nossas escolhas têm consequências, sem aquele peso de punição divina. E ele também aborda uma questão do ego e da sombra, que ele chama de dragão. Ele explica que vencer o dragão é sobre religar, reconectar-se com o divino, com a nossa essência. É quase como um chamado para a autotransformação. E ele faz isso de uma forma tão prática. Quando ele fala sobre convidar Deus para os momentos simples da vida, como comer um sorvete, ele está nos mostrando que a espiritualidade não precisa ser algo distante ou complicado. Sim, é uma espiritualidade que está presente no cotidiano, nas pequenas ações. E isso é tão libertador porque nos tira daquele lugar de culpa e nos coloca em um lugar de criação, de coautoria com o divino. E ele encerra com uma mensagem tão bonita, falando sobre escrevermos nossas histórias de forma consciente, com amor e gratidão. É como se ele estivesse nos dando a caneta e dizendo: agora é com vocês. E ele faz isso com aquele sorriso que parece iluminar tudo ao redor. É impossível não se emocionar com a despedida dele, especialmente quando ele convida todos a visitarem a cabana, mesmo que em sonho. É um convite para a introspecção, para o autoconhecimento, mas também para a comunhão. Porque no final das contas, estamos todos conectados, todos fazendo parte dessa grande história que é a vida. E é uma história que continua, porque, como ele disse, estamos aqui para contar nossas próprias histórias, para sermos coautores do nosso destino. Exatamente. E que possamos fazer isso com a leveza, a sabedoria e o amor que Pai Benedito nos mostrou. Afinal, como ele mesmo disse, vida é bênção e viver é ser bendito. Que assim seja. Você gostou do tema abordado? Compartilhe com seus amigos e divulgue os ensinamentos de Pai Benedito. Quer conhecer mais sobre as histórias da cabana de Pai Benedito? Comente cabana. Foi um imenso prazer compartilhar essa história hoje. Até a próxima. Até a próxima. Tchau!